Muito boa tarde para você que acompanha a programação aqui da Peperi. Nós estamos no ar com mais uma edição do Momento Oral Supreme, seu programa semanal, o nosso podcast semanal de odontologia da Oral Supreme, para falar de tudo que a Oral Supreme oferece para você, das novidades. Sempre tem novidade na Oral Supreme para você, tá toda hora se aperfeiçoando, cada vez mais trabalhando para você ter a Oral Supreme como a sua melhor escolha. Dr. Daniel Milani com a gente aqui no programa sempre. Boa tarde, Dr. Daniel Milani. Bem-vindo a mais um Momento Oral Supreme. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos ouvintes em casa. Mais uma vez um prazer estar aqui no nosso podcast semanal, no nosso programa semanal para falar de odontologia. Lucas, hoje eu vou iniciar o programa fazendo um agradecimento, tá? Hoje é um dia especial. É o último dia de uma colaboradora nossa lá da clínica, a Michele, que é a nossa protética. Nós temos 3 protéticos na clínica hoje, Lucas. E a Michele resolveu ir para a cidade natal. Ela passou um bom período com a gente, inclusive agora, nesse momento, na gravação do programa aqui, onde nós estamos, o pessoal está fazendo uma confraternização para ela lá. Então eu deixo aqui o meu carinho, o meu muito obrigado. Você sabe, Lucas, que time... uma pessoa sozinha não vence, nós precisamos de time, precisamos de pessoas, e certamente a Michele é uma pessoa espetacular que vai deixar muitas saudades lá para a nossa equipe. Então aqui, Michi, em nome da Oral Supreme, em nome de todo mundo, eu, no papel de liderança, venho aqui de uma forma muito bacana desejar felicidades nesse novo ciclo, Vai voltar para a cidade natal, vai cumprir as funções dela lá como protética também, e vai ficar mais perto da família, mas certamente vai deixar saudades, Saudades pela pessoa magnífica que uma colaboradora exemplar, uma colega muito legal de se trabalhar e muito competente no que faz. Então a Oral Supreme deixa aqui os agradecimentos para você, Michi. Um abraço e umas felicidades no novo ciclo. Que beleza! E a gente começou antes, entrei no ar falando em novidades, e nos últimos dias teve mais novidades na Oral Supreme. Você chegou de São Paulo recentemente, doutor Daniel? Conta pra gente como é que foi essa viagem, qual foi o objetivo, quais foram as novidades que vieram na bagagem depois dessa ida ao centro do país. Lucas, foi espetacular, Estivemos em São Paulo semana passada e ficamos 2 dias em treinamento. Como é que surgiu essa viagem? Na verdade, Lucas, nós compramos o tomógrafo, o tomógrafo de última geração. Esse tomógrafo ele é sul-coreano. Para você que não sabe, a Coreia do Sul é um país muito tecnológico, lá onde vem a Samsung, vem a Hyundai, vem a LG, multinacionais poderosas na tecnologia, nascem e são berços lá na Coreia do Sul. E essa fábrica desse tomógrafo, Lucas, que é líder mundial de imaginologia para odontologia e para medicina, nós adquirimos o tomógrafo de última geração deles. Esse tomógrafo que a gente já tem utilizado ele desde o início do ano, e nós fomos agraciados, Lucas, pela empresa, foram 5 cirurgiões dentistas, e nós podemos levar alguns colaboradores também, mas cirurgiões dentistas foram 5 convites. Eu fui a única pessoa aqui do sul do país para conhecer a empresa. Então nós tivemos foi subsidiado essa viagem, Lucas. Então eu me senti muito honrado, porque muitas pessoas, muitos colegas cirurgiões dentistas, eles estavam sempre esperam ser convidados por essas grandes empresas, mas a grande empresa, na verdade, ela beneficia o colega que realmente ele se destaca, Lucas? Então a Oral Supreme, como eu já venho falando, ela é referência não só da parte tecnológica, de atendimento, de resultado, mas a nível nacional a gente já tem um prestígio muito legal e muito grande pelos números e a expressão que nós temos pelos resultados. E os nossos fornecedores, os nossos colaboradores, nós entendemos, Lucas, que sempre buscamos o melhor para o nosso paciente, e a empresa, a Vatec, em si, que é a líder mundial em imaginologia, certo? Ela nos proporcionou essa viagem a São Paulo, Lucas, e foi uma troca de experiência muito bacana. Lá nós conseguimos conhecer a empresa em São Paulo, A empresa tem sedes só aqui no Brasil, na América Latina, no Brasil, no México e nos Estados Unidos. E foi muito bacana conhecer a empresa no seu íntimo.
Lá nós tivemos contato com as pessoas que são graduados na empresa, né, Lucas? E ficamos 2 dias em treinamento. Que é aquilo que eu digo, né? Não adianta você ter uma Ferrari, né, se você não souber andar com ela, né? Não souber ligar, não souber usufruir o potencial inteiro que tem. Então o automóvel é a mesma coisa. Nós tivemos um treinamento presencial aqui em São Miguel, um técnico veio aqui, instalou, tivemos um treinamento online, mas esse treinamento particular, assim, né, com um professor graduado na USP, é doutor, então só na parte de radiologia, que é exclusiva da Vatec. Então passamos 2 dias lá, Lucas, só falando sobre o tomógrafo, imagens, como obter melhores imagens, como usufruir a melhor imagem do equipamento. E só o convite, Lucas, só o convite já nos agracia, assim, nos deixa muito contentes, muito gratos, né, por esse reconhecimento que a odontologia regional está podendo vivenciar aqui com esse equipamento que a gente trouxe e também fora essa tecnologia, essa infraestrutura que a Oral Supreme sempre busca. Então esses 2 dias lá em São Paulo foram magníficos, Lucas. Trocamos experiências com os colegas, conhecemos a Vatec e foi algo espetacular. Tudo subsidiado. Olha que loucura, né, Lucas? Foi tudo subsidiado pela empresa. Fiquei num hotel, me botaram num hotel lá, Lucas, lá no Morumbi. Que chique, hein? Rapaz do céu, eu confesso que eu já fiquei... Tava se sentindo popstar lá, né? Não, assim, ó, cara, eu vou falar a verdade, assim, ó, coisa muito legal, porque você reconhece... Claro. E é o que a gente faz lá na Oral Supreme, a gente reconhece muito o nosso cliente, o nosso paciente, a pessoa que vai buscar os nossos serviços, a gente se sente muito agraciado e muito honrado quando a pessoa, né, ela confia os nossos serviços, o nosso trabalho para ser desenvolvido na pessoa. E dessa mesma forma, agora eu me senti do outro lado, Lucas. Do outro lado, como cliente da empresa de tecnologia que também te proporcionou uma experiência diferente, né? Diferentíssima. E muito legal, assim, Lucas. Então, o cara botaram nós lá no hotel, lá no Morumbi. Cara, muito legal. Vinha uma van buscar a gente, cara. Fomos numa pizzaria, numa churrascaria à noite. No outro dia nós fomos lá num restaurante com uma feijoada linda lá, que tinha um pessoal tocando um pagode e tal. Assim, é espetacular. O pessoal, a empresa foi muito legal. Nos deu um aporte muito legal, toda hora perguntando se a gente estava bem, se chegamos em São Paulo bem. Foi olha, uma coisa espetacular. Empresas sérias buscam dentistas sérios que fazem tratamentos sérios. Para você, ouvinte que está em casa, eu contei essa história, assim, fiz questão de mencionar isso no programa, porque para a gente estar lá foi um grupo muito seleto de dentistas. Eles só selecionam pessoas, dentistas, clínicas, que realmente se diferenciam no mercado, por uma odontologia muito séria. E é aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo de mais de 20 anos, Lucas, que é uma odontologia ética, responsável e de qualidade. Isso está estampado lá. Se isso não fosse verdadeiro, a gente nunca iria a São Paulo a um convite desse, nunca receberia o presidente da Vatec lá na clínica, tá? O presidente da Vatec esteve na clínica antes da gente fechar a compra desse equipamento. O cara veio de São Paulo visitar a clínica, conheceu o que a gente estava fazendo aqui, os números que a gente tem são expressivos. Na época eu não comentei nada disso porque eu não tinha comprado o equipamento ainda, mas a gente já tinha dado a nossa palavra, então eu só estava terminando a reforma, o que tinha que fazer dentro do que a vigilância sanitária nos exige, né? Então depois que eu deixei tudo pronto, que a gente fez tudo, eu fiz os anúncios como eu sempre faço. Mas essa história foi muito linda, foi um casamento lindo, porque essa tecnologia ela veio para ajudar toda a comunidade regional. Eu sempre falo, a Oral Supreme não é mais de São Miguel do Oeste, ela é regional. Nós atendemos muita gente de fora, Lucas, pela infraestrutura, e esse reconhecimento ele veio com muitos calos nas mãos e cabelos brancos. Então eu fico aqui com muita gratidão, tá? A Vatec, tá? Uma empresa seríssima. Deixei aqui, fiz questão de contar essa história porque certamente botou o patamar na Oral Supreme nas maiores e melhores clínicas desse país. Lucas, quando eu falo isso, não é arrogância, não é prepotência, eu sou muito humilde, mas são os resultados e os nossos parceiros que nos dizem isso. Tá? Você tem uma ideia, tem outro índice que isso também foi divulgado para a gente. Tá? Nós somos consumidores, o 5º maior consumidor da melhor marca de regeneração do mercado, do mundo, da Suíça, a Geiste. Tá? Pessoal, nós somos os que consumimos no estado, nós somos estamos nos 5 primeiros que mais consumimos esse produto. Ou seja, aquele tecido ósseo, tá? Membranas para regeneração. Tá? Então a clínica ela tem, olha, do número de atendimentos que a gente tem, dos profissionais que a gente tem, dos parceiros que a gente tem, são os melhores parceiros dentro do mercado. Né? São as melhores tecnologias, a gente sempre busca o melhor. Se a gente quer dar o melhor, a gente tem que buscar o melhor. Então isso me deixa muito grato, Lucas.
um ano que não terminou, lógico que estamos um pouquinho mais da metade, mas se terminasse aqui já foi assim algo espetacular e esplendoroso. Mas ainda tenho novidades, Lucas, que eu não posso anunciar, que eu tenho que ficar muito quietinho, porque eu só anuncio depois que a coisa acontece. Isso, é o certo. A gente só fala depois que está realizado, que já está consolidado ali para não zicarem a nossa novidade. Eu aprendi isso com a vida. É verdade. A gente tem muita maturidade, eu sou uma pessoa muito transparente para quem convive comigo. As pessoas falam que eu sou super sincero. Às vezes assim, isso pode machucar as outras pessoas, ou eu não sou aquele cara maldoso, na verdade eu sou um cara super sincero. E essa super sinceridade às vezes acaba machucando alguns, as pessoas não interpretando de uma maneira correta, mas a gente tem que ser assim com todo mundo, tem que ser verdadeiro. Transparência, né? Transparência, né? E eu entendi que a maturidade que a gente tem, seja profissional, pro lado pessoal, a gente busca isso de uma maneira para a gente se evoluir cada vez mais. Então eu entendi que a gente tem que se preservar um pouco, né? No sentido assim de não contar tudo, porque certamente energias não muito boas certamente virão, e não porque a pessoa talvez seja ruim, mas é porque o ser humano às vezes ele tem alguns desvios de conduta que não são bacanas e a gente entende que a gente tem que se proteger. Que legal. E isso tudo, né, que essa história contada aqui hoje, ela vem só consolidar, vem reiterar aquilo que a gente sempre fala aqui, né, que a Oral Supreme está trazendo na odontologia equipamentos de ponta, aperfeiçoando o time, trazendo cada vez mais, né, um nível mais alto de qualidade, e tudo isso beneficiado sempre lá na ponta final é o paciente, né, é o cliente da Oral Supreme que vai receber a melhor qualidade, um atendimento humanizado de verdade, profissionais sempre se aperfeiçoando e com todo um suporte tecnológico para executar qualquer trabalho com uma qualidade, uma segurança, né, cada vez maiores também. Então, isso reflete nisso, né, doutor Daniel? Reflete, Lucas, né? Todo o trabalho sério, tá, Lucas, consolidado, com bases sólidas, né, você se estrutura e você não tem, né? Você tem que ter princípios e valores. E os princípios e valores da Oral Supreme são muito consolidados. Para você que é paciente, você vai lá, você sabe, você entende que é um tratamento humanizado, um tratamento de qualidade, aquela odontologia que nós faríamos em nós mesmos ou nos nossos entes queridos, nós proporcionamos aos nossos pacientes. Não pensamos no lado comercial, mas no lado humano e principalmente na satisfação do paciente e no tratamento realmente humanizado e necessário. Nada de situação comercial, de fazer vendas que não tem necessidade. A gente entende que isso, trabalhando de uma forma muito honesta e transparente, a gente chegou nesse patamar de reconhecimento, Lucas. E isso me deixa muito tranquilo e contente, porque a gente vem numa crescente cada vez maior, Lucas, um reconhecimento muito bacana. E isso é devido ao quê? Ao nosso trabalho, lógico, e ao reconhecimento da população da região Miguel Listina e da região aqui, Lucas. Porque se você faz a tua parte, tá? Certamente a população reconhece e a população indica. Então, os índices de indicação da clínica são 80%. São índices extremamente magníficos, fora do comum, fora de todos os índices de clínicas de alta performance de resultado, Lucas. São dados estatísticos que nos deixam muito gratos e também, lógico, não confortáveis, Lucas, porque a gente entende que a gente não está satisfeito com o que tem, a gente sempre tem algo para melhorar, a gente sempre cresce na crítica, não no elogio, a gente sempre diz isso, com muita maturidade, né? Ninguém é perfeito, mas a gente sempre busca o nosso melhor, a doação diária para que a gente sempre forneça o melhor. E o paciente reconhece isso, reconhece a equipe, reconhece todos lá dentro que tem esse mesmo intuito, essa cultura do entusiasmo, essa cultura de dar o melhor, a cultura de fazer com que o paciente saia extremamente satisfeito e principalmente com os problemas resolvidos, seja eles os serviços, os tratamentos solucionados, com uma autoestima elevada, com a estética proporcional ao que o paciente busca. Então isso nos deixa muito tranquilo e chegamos nesse patamar com muita maturidade, Lucas. Isso só agradeço, meu muito obrigado mais uma vez à comunidade regional, que entendeu o papel que a Oral Supreme tem no mercado. Quando a gente fala o slogan, né? A Oral Supreme é a sua melhor escolha, porque a gente entende isso e a gente se doa para que isso realmente seja verdadeiro, e eu tenho certeza absoluta que realmente é. Não desmerecendo os outros colegas, Lucas, mas o que a gente faz lá para o paciente que é nosso paciente, ele nota e ele realmente sente essa diferença de tratamento. É isso, então você também escolha a Oral Supreme e vá desfrutar de toda essa qualidade, de toda a tecnologia utilizada para você ter o melhor resultado, né, com os melhores profissionais aí trabalhando junto com essa
tecnologia de ponta e proporcionando um resultado final muito satisfatório. Muito bem, o Momento Oral Supreme fica por aqui, retornando na próxima segunda-feira, no início da tarde, trazendo sempre novidades para você da odontologia da Oral Supreme.